Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha venda que eu fiz, né? A primeira venda aqui do canal. Desde que eu comecei os aportes em abril de 2024, tá? Vou falar da venda das minhas ações do Bradesco, mas antes eu vou fazer o fechamento então aqui do índice Bovespa, né? Que fechou o dia de hoje aí com uma alta de 0,25%, cotado a 145.865 pontos. O índice fechou novamente no topo histórico, né? E segue em tendência de alta, já que a média móvel de 9 períodos está virada para cima. Inclusive, a máxima de hoje foi maior que a máxima de quarta-feira. Tá? Então, realmente, o índice aí está decolando, né, nos últimos dias. Analisando aqui os ativos da carteira, começando com o Banco do Brasil, fechou o dia de hoje aí com uma queda, né, até significativa, de 2,17%, cotado a R$ 21,62. Com a queda de hoje, o Banco do Brasil entrou em tendência de baixa, né, já que a média móvel de 9 períodos virou para baixo. Além disso, o papel fechou na mínima do dia, o que é preocupante porque pode indicar a continuidade dessa queda, né, na segunda-feira. O meu preço médio aqui em Banco do Brasil está em R$ 24,64. Indo agora para o Banrisul, fechou o dia com uma alta de 0,68%, cotado a R$ 11,86. O Banrisul está em tendência de alta, média móvel de 9 períodos virado para cima. E o meu preço médio está em R$ 10,37. Indo agora para o Bradesco, tá? O Bradesco fechou o dia de hoje com uma alta de 1,78%, cotado a R$ 17,71. O Bradesco segue em tendência de alta, média móvel de 9 períodos virado para cima. Rompeu o topo anterior aqui, né, da quarta-feira, e tem como região de resistência justamente essa região aqui, próxima dos 17,80, tá? Então pode haver uma certa dificuldade de haver esse rompimento aqui logo na primeira tentativa, né? Pode ser que haja um pequeno repique aqui na segunda-feira, para aí sim voltar a romper a região. O meu preço médio aqui em Bradesco estava, né, em R$ 11,37. Isso é o preço médio de compra. E eu vendi hoje as minhas ações do Bradesco, todas elas, né, as 26 ações que eu possuía, a R$ 17,59, se não estou enganado. Logo que a gente for para a planilha, eu vou informar o valor certinho para vocês. Mas foi mais ou menos nessa região que eu fiz a venda, tá? Próxima do meio-dia. E vou explicar rapidamente aí o porquê dessa venda, né? A primeira venda registrada aqui no canal e a primeira venda que eu faço desde que eu comecei os aportes, né? Ainda no ano passado. Seguindo aqui com o banco BMG, fechou o dia com uma alta de 1,81%, cotado a R$ 3,93. E meu preço médio, né, está em R$ 3,85. O papel segue em tendência de alta, média móvel de 9 períodos virado para cima, tendo como região de resistência a região aqui de 13,95. Tá? Vamos ver, né, se nos próximos dias o Banco BMG consegue romper essa região aí
para buscar, quem sabe, os 4,5, que é a próxima região de resistência após a região dos 13,95. E o Banco ABC Brasil fechou o dia aí com uma boa alta também, né? Não chegou a ser uma alta significativa, na verdade, né? 0,65%, cotado a R$ 23,31. Porém, ele rompeu as máximas anteriores e tem como região de resistência imediata esse topo aqui, né, de setembro de 2024, na região de 23,63. Então, ele teria aí cerca de 30 centavos ainda, mais ou menos 30 centavos de alta, né, até encontrar a próxima região de resistência. O papel está em tendência de alta, aqui a média móvel de 9 períodos virado para cima. E meu preço médio está em 21,64. Bom, indo aqui então para a planilha de controle dos ativos, considerando o fechamento de hoje, tá? Estou com um prejuízo aqui de 12% em Banco do Brasil. E nos restantes dos papéis estou no positivo, né? Bradesco, ele fechou a 17,70 e poucos, né? Mas como eu vendi as minhas ações a 17,59, foi a cotação que eu registrei aqui. Então, com essa venda que eu fiz das minhas 26 ações de Bradesco, tá? Eu consegui um lucro aqui de 54,71% nessa operação e representou em valores um lucro aí de R$ 161,72. Então, esse foi o meu lucro, tá? Sendo que eu aportei, né, 295,62. Então, foi um belíssimo trade aí, que se iniciou, se não estou enganado, no mês de março, né? De lá para cá o Bradesco disparou, que fez com que eu tivesse esse retorno aqui espetacular em termos percentuais, né? Só é uma pena que o valor aportado não era significativo, né? Mas isso mostra que a minha visão, né, naquela oportunidade foi muito assertiva, né? Tive um pouco de sorte também, mas fui muito feliz, né, nesse aporte realizado que me proporcionou um retorno aí superior a 54%. Também estou tendo ainda, né, um lucro aí de 14% em Banrisul, 7% em Banco ABC Brasil e 2% em Banco BMG. No geral, a carteira está dando um prejuízo aí de 4%, representando aí R$ 220 de prejuízo, em função, claro, né, obviamente, da performance negativa aqui em Banco do Brasil. Em relação, considerando daí, né, os proventos recebidos, eu tenho a rentabilidade, está negativa em 7% em Banco do Brasil, ficou positivo em 55% em Bradesco, 18% em Banrisul, 11% em Banco ABC Brasil e 7% em Banco BMG. No geral, a rentabilidade da carteira está negativa em 0,21% e dá R$ 10 negativos aí de rentabilidade. Então, como eu fiz a venda aqui, né, papéis do Bradesco com um lucro aí de 54%, eu já recebi de março até o mês de setembro R$ 2,53 de proventos, tá? Então, se eu somar esses 2,53 com o lucro da operação aqui, eu tenho a rentabilidade que se chega, né, nos R$ 164 e que chega nos 55%. Porém, eu tenho dois pagamentos de proventos a receber do Bradesco nos próximos meses, né? O Bradesco ele faz pagamentos bem espaçados, né? Os pagamentos dos proventos complementares. Ele faz o anúncio, né, num mês e faz o pagamento só lá 6 meses depois, mais ou menos, né? Então, eu tenho, pelo que eu estava olhando, eu tenho dois pagamentos para receber do Bradesco. Se não me engano, acho que é um agora em setembro ou outubro e um outro em janeiro, se não me engano. Tá? E o Bradesco ainda está com uma data com aí para o final do mês de setembro, com pagamento em abril, né? Então, quando eu receber esses dois proventos que eu já tenho direito, né,
agora em outubro e janeiro, eu vou preencher as informações aqui, né, na rentabilidade dessa operação, para aí sim a gente ter o valor exato, né, da rentabilidade, considerando os proventos recebidos do papel, mais o lucro da operação. Tá? Então, eu registrei aqui na minha aba de controle, né, das operações a venda realizada hoje. Tá? Foi por volta do meio-dia que eu fiz essa venda das minhas 26 ações a um preço médio, né, de 17,59. Então, o valor que eu vou receber é 457,34. Quando eu receber a nota de corretagem, não sei se vai ser amanhã, no sábado, ou se na segunda-feira, eu vou preencher aqui, né, as despesas com taxa de liquidação, emolumentos, para ter aqui o valor realmente líquido, né, da operação. E a compra, né, do papel eu havia feito aqui no dia 5 de março, né? Que foi logo após o carnaval aqui, ó. Comprei a 11,37, né? E agora vendi cerca de 6 meses depois, né? Com um lucro aí, com a cotação no patamar de 17,59, que dá um lucro de mais de R$ 6 por ação e representou aí mais de 50% de lucro na operação. 54% de lucro em 6 meses é realmente uma performance muito positiva, né? É raríssimo a gente conseguir, né, uma performance nesse nível em tão pouco tempo, tá? Por que eu decidi fazer essa venda, né? A gente voltar aqui no gráfico Bradesco, eu fiz a compra do papel, né? Então aqui no início de março, mais ou menos nessa região aqui, né? Primeiro dia após o carnaval, acho que foi na quarta-feira de cinzas, tá? De lá para cá o papel realmente decolou, né? Subiu aqui. Depois andou um período um pouco lateralizado, né? E agora voltou a subir. Eu acredito que o papel deu uma esticada, tá? Ele tem uma valorização muito grande. O PVP, aliás, né? O valor patrimonial por ação está em 15,80, tá? Considerando aqui o balanço do segundo trimestre. Então, como eu comprei os papéis lá embaixo, né? Acredito que era a hora de botar no bolso esse lucro e realizar, né, esse lucro aí obtido nesse período, para evitar, né, de repente aí uma queda, uma correção mais forte aqui do Bradesco. Então, resolvi garantir essa operação, tá? E vamos ver o que eu vou fazer aí quando eu receber, né, esses valores aí na próxima semana, para ver qual a estratégia que eu vou adotar aí para reinvestir esses valores, né? Tanto do valor que eu havia aportado no Bradesco, quanto do lucro da operação. Tá? Bom, voltando aqui para a planilha, não recebi nenhum provento no dia de hoje. Então, a carteira encerrou essa sexta-feira com um patrimônio aí de R$ 4.769,52, representa uma queda aí de 1,17% na comparação com o dia de ontem, né? Equivalente a R$ 56,40 negativos. O Ibovespa subiu hoje 0,25%, então o alfa da carteira no dia de hoje ficou negativo aí em 1,42%. Tá? Então, se a gente observar aqui, né, nessa semana, a carteira não teve uma performance das mais positivas, né? Ficamos no negativo. O Ibovespa, sim, teve um desempenho bem positivo, né? Caiu apenas na quinta-feira, uma queda bem pequena ainda. E o alfa na semana
acabou ficando também negativo, né? Segunda, quarta e hoje, um alfa aí bem negativo, né? Com destaque para segunda-feira. E não conseguimos, né, atingir o recorde de patrimônio que foi alcançado na sexta-feira da semana passada. Vamos ver se de repente nessa próxima semana aí a gente consegue, né, estabelecer um novo recorde. Tá? Vai depender, obviamente, aí, né, do humor do mercado e das questões aí políticas, geopolíticas, né? Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.